Para iniciar o aprendizado sobre construção de paredes, eu vou começar passando uma série de dicas de como vocês devem proceder para esta construção. Bom, primeiro no menu Architecture, clique em Wall. Se você deixa o mouse parado em cima do comando, ele vai dizer que o comando o atalho é WA. Ele dá alguns exemplos de paredes. Quando eu clico, ele vai mudar para o menu Modify Place Wall. E ele vai me mostrar algumas opções diferentes para a minha construção de parede. Ele no menu Draw, nessa caixa de ferramenta Draw, ele vai mostrar algumas geometrias de desenho de paredes, que eu vou explicar como desenhar cada uma delas no outro subitem do nosso curso. Aqui eu posso definir a altura da parede, a altura do topo da parede, e se ela vai ser construída com uma altura ou com uma profundidade. Aqui eu posso colocar uma referência de nível deste topo de minha parede. Então eu estou iniciando com minha base no térreo e a altura dela vai até um desses níveis ou até uma altura fixa unconnected. Eu posso definir qual o alinhamento da minha parede. Então eu posso desenhar paredes a partir do eixo. Posso desenhar paredes a partir do eixo da estrutura da minha parede. Qual que é a diferença do All Centerline para o Core Centerline? Por exemplo, se eu seleciono uma parede qualquer aqui de pintura e cerâmica, é uma parede com 13 centímetros. Quando eu edito essa parede, eu vou ver que as camadas dela, a camada do lado da cerâmica, ela é mais espessa que a camada do lado da pintura, porque eu tenho uma camada a mais, um revestimento a mais da minha cerâmica. Então, o eixo da minha estrutura é o eixo levemente deslocado do meu tijolo, que é esta achura cinza. Então eu posso usar este alinhamento da central do tijolo ou da parede como um todo. Se uma parede tem 15 centímetros e eu desenho com All Centerline, o centro dela vai estar aos 7,5 cm, mas não necessariamente o tijolo vai estar nesses 7,5 cm, o eixo dele. Eu posso desenhar a partir da face externa da parede. Se eu marco Finish Face Exterior, se eu precisar virar o lado da parede, eu aperto barra de espaço, eu pressiono barra de espaço no meu teclado. Com uma metodologia padrão do nosso escritório, é sempre construir paredes a partir da face externa. Claro que vão existir algumas pouquíssimas exceções, mas se vocês trabalharem dessa forma, vai minimizar muito a quantidade de erros, porque vocês sabem que todo clique que você fizer vai representar obrigatoriamente a face externa, que de acordo com nossa nomenclatura utilizada no nosso template, em todos os nossos arquivos do grupo bloco, da Projeto A, o primeiro nome na nomenclatura da parede representa justamente este clique da face externa da parede. Então evita, por exemplo, de eu estar clicando aqui, fechando este ambiente. Perceba aqui que eu estou fechando ele a partir da face externa. Então eu tenho certeza que a minha pintura está para o lado externo e a cerâmica está para o lado de dentro, e nunca o contrário, porque eu estou usando minha face externa. Se eu fizer aqui o contrário, Finish Face Interior, eu vou fazer o oposto. A minha cerâmica representa o lado do meu clique. Também posso apertar a barra de espaço para ele inverter, porém, mesmo que eu faça isto, o lado do clique continua representando o lado da cerâmica, neste caso, que é o segundo nome do meu objeto. No caso aqui, a minha cerâmica está toda para fora, porque eu usei como referência a face interna para desenhar e apertei barra de espaço para ele inverter o lado da parede. Posso desenhar também a partir da face do core. A
a partir da face do tijolo, da estrutura da minha parede, nem sempre o tijolo. Então, se eu marco aqui Core Face Exterior, perceba que o tracejado ele está levemente para dentro da parede. Ou seja, eu estou utilizando o alinhamento do tijolo para desenhar a partir da face externa dele. Mesma coisa para o lado interno. Então, por padrão, vamos sempre utilizar esta opção, Finish Face Exterior. Em vários casos, a gente vai precisar usar o centro da parede ou qualquer outra. No geral, a gente usa essa daqui em 95% das paredes do nosso projeto e os outros 5% um All Centerline, por exemplo. Ou se você está construindo a partir, o que te interessa for a planta de alvenaria bruta, de tijolo bruto, então às vezes é interessante você usar a face externa do tijolo Core Face Exterior. Porém, todo o nosso curso nós vamos trabalhar desta maneira aqui. Se vocês prestaram atenção, este botão Chain, que em português significa corrente, sequência, assim que eu finalizo o desenho de uma parede, ele automaticamente já inicia outra parede. É porque este botão está marcado. Se eu quiser cancelar essa continuidade, eu posso apertar a barra, pressionar o botão ESC. E ele sai do meu desenho, porém continua no meu desenho de parede. Então posso continuar desenhando, construindo minhas paredes. Apertei ESC, ele sai novamente. Se o botão Chain está desmarcado, eu só consigo construir uma parede, ele encerra. Construo outra parede, ele encerra. Construo outra, ele encerra. Com este botão Offset, se ele está zero, o clique representa exatamente onde eu estou construindo minha parede. Se eu coloco, por exemplo, aqui 50 centímetros, ponto 5, então eu vou estar construindo a parede a 50 centímetros de distância do ponto que eu estou clicando, deste tracejado representativo aqui. Posso utilizar um valor negativo, menos 1 metro, por exemplo. Posso também. Então, ao invés de ele usar o valor para a direita, ele usa o valor para a esquerda. Porém, posso pressionar a barra de espaço também e virar a qualquer momento sem nenhum problema. Existe também, como padrão, este botão Radius. Para que serve o botão Radius? Vou colocar um valor 1 metro. Quando eu construo minha primeira parede e construo, só marcar o botão Chain, tanto faz, mas quando eu construir a minha próxima parede, automaticamente ele vai criar um fillet, vai criar uma parede nova com aquele raio que eu defini. Isto serve para vários tipos de geometrias diferentes. Por exemplo, um retângulo com raio de 1 metro. Eu já desenho, já construo essas minhas 4 paredes, esse meu retângulo, com outras 4 paredes arqueadas. Polígono. No caso do polígono, ele funciona um pouco diferente. Dos dois polígonos inscritos, circunscrito e círculo, ele funciona um pouco diferente. Se eu marco aqui, por exemplo, raio de 5 metros, quando eu clico aqui, ele já constrói o meu polígono com os 5 metros de raio que eu defini. Ao invés de ele criar um arco novo para fazer algum tipo de chanfro, assim, por exemplo, ele simplesmente constrói com aquele raio definido. O círculo, a mesma coisa. Alguns tipos de arcos também ele já me dá essa opção do radius, do raio. Então, por exemplo, se eu seleciono essa daqui, marco aqui 1 metro, então ele já vai definir o meu arco, o meu raio. E aí desse eu preciso definir o comprimento daquele arco. Mesma coisa que no tangente. Se eu defino aqui um raio de 1 metro, ele já vai marcar um raio de metro, e daí eu vou definindo somente os comprimentos dele. 3 metros de raio.
Mesma coisa aqui também no Fillet Arc. Se eu marco aqui, por exemplo, um raio qualquer de 1 metro, clico numa parede, clico noutra, ele automaticamente já define a minha nova parede com aquele raio. Todas estas paredes podem ser visualizadas também com as camadas dela. Então, se eu estou visualizando aqui em Coarse, eu posso visualizar em Fine e ver, por exemplo, aqui cada camada daquela minha parede selecionada. Esta parede aqui, por exemplo, com uma pintura de um lado e cerâmica do outro. Eu posso modificar estas paredes a qualquer momento. Então, todas as paredes de 13 centímetros, eu posso clicar no seletor de tipos e mudar para uma parede bruta de 9 centímetros, por exemplo, somente o meu tijolo. Na minha barra de propriedades de instância da parede, eu posso definir também primeiro o tipo da parede que eu quero construir. Antes dela ser construída, eu posso construir paredes básicas, que é a parede maior quantidade delas no nosso projeto. Posso desenhar paredes cortinas, curtain walls, que são como se fossem esquadrias, são paredes revestidas de vidro, mas podem ser improvisadas por outro acabamento, outro material também. Eu posso simular um steel frame, posso simular um tijolo, cerâmica, enfim, posso fazer uma série de outras coisas com essa curtain wall. Também tem os staked walls, que na verdade são paredes sobrepostas. Uma parede básica de uma cerâmica até 1,20 m, por exemplo. Acima dela, uma pintura. E acima do forro, somente uma parede sem revestimento, por exemplo. São paredes básicas sobrepostas. Eu posso definir também a altura da minha base e a altura do meu topo da parede. Essa questão de altura a gente vai ver no outro capítulo à parte, ainda sobre paredes. Paredes também, se eu vejo no meu 3D, por exemplo, ou pode ser numa fachada, num corte qualquer, e eu seleciono algumas paredes. Quando eu seleciono essas paredes, ele também me mostra aqui as opções Attach Top Base e Detach Top Base. Se eu clico em Attach, eu posso selecionar um telhado, um piso, um forro ou uma outra parede para clicar nela e ela estender até aquele ponto. Então perceba que quando eu cliquei no meu telhado, todas as paredes que estavam imediatamente abaixo dele subiram e encostaram neste telhado. O que não estava, no caso dessas paredes aqui, elas não foram até lá. Se eu trouxer o telhado um pouquinho mais para cá, aquelas paredes voltam a encostar lá. Então, desta maneira, vocês podem criar empenas para suas paredes, seja qual for o formato destas paredes. Eu também posso editar o perfil dessas minhas paredes. Ao clicar nelas, eu posso clicar em Edit Profile. E, por exemplo, deletar essa linha aqui e desenhar um arco qualquer aqui em cima e finalizar. Desta maneira eu criei uma parede não retangular, uma parede com este acabamento. Se eu edito novamente essa parede e desenho uma outra geometria dentro desta geometria, ela passa a criar um vazio naquela parede. Seja quantos vazios eu criar, ele vai criar da mesma forma. Quantos vazios eu criar internamente, tantos ele vai criar. Voltando um pouco para a questão Attach e Detach, estas paredes que estão presas no meu telhado, neste caso, elas ignoram completamente o valor da altura aqui do pavimento 1, que estão dizendo aqui. Mesmo que aumente até a coberta, elas não vão subir até a coberta, porque ela está presa no meu telhado. Se eu quero que elas voltem ao normal, eu clico no botão Detach, Detach Top Base. Se eu clicar em Detach All, ele vai automaticamente perder essa propriedade de Attach,
de todos os elementos que eu tiver prendido estas paredes. Ou posso, Ctrl Z, fazer um detach somente deste telhado. Por que isso? Porque eu posso fazer um attach em vários elementos com a mesma parede. A parede aqui, nesse caso, está indo com o topo até a coberta. Se eu marco aqui, por exemplo, attach top base, e ao invés de marcar o topo como padrão, marco aqui base, eu posso clicar no telhado e ele vai prender a base da parede ao invés do topo dela. Paredes, de uma forma geral, elas também têm outros detalhes interessantes. Por exemplo, eu posso clicar numa parede que foi construída com a minha cerâmica para o lado de dentro, e eu queria que essa minha cerâmica ficasse para o lado de fora. Eu posso clicar na parede e clicar no eixo dela, sempre aparece esse comandozinho aqui, ó, essas duas setinhas, que inverte o lado da parede. Este lado é invertido a partir da face que eu desenhei, a partir desse grip final aqui, que é o que representa. Eu posso mudar o alinhamento também aqui. O All Centerline, por exemplo, o grip veio para o meio da parede, e daí eu posso clicar e ele vai virar a partir do meio da parede. Eu posso esticar paredes, ou aumentar ou diminuir essas paredes também, simplesmente clicando, arrastando e soltando o botão, esse gripzinho, esse endpoint aqui desta parede. Ainda na barra de propriedades de instância, eu tenho essa opção Room Bound, que vai definir se minha parede serve ou não como um limite de cálculo de área. Eu posso definir se minha parede é estrutural ou não. E aqui eu também tenho algumas informações úteis sobre aquela parede. Aquela parede tem 3,80 metros de comprimento, uma área de 10,27 metros quadrados e um volume de 1,33,5 metros cúbicos. Além que eu também posso escrever alguns comentários, marcas ou mexer nessa parte de fases, que também será explicado num momento mais à frente. Estas paredes, perceba que quando eu clico nesta parede, ela está passando completamente, e essa daqui começa a partir deste alinhamento dela. Aqui também esta está passando até aqui, e esta continua a partir do final dela. Eu posso modificar esta configuração ao clicar aqui no menu Modify e clicar em Wall Joins. Quando eu clico neste botão Wall Joins e clico num canto da parede, ele vai mostrar que essa parede tem prioridade no desenho. Se eu clico aqui em Next, ele vai me dar outra opção. Então, se eu tenho várias paredes unidas na mesma junção, no mesmo ponto, cada vez que eu clico Next, ele me dá uma solução diferente. No caso aqui eu só tenho duas, ele só me dá duas opções diferentes. Se eu clico aqui em Meter, então nenhum nem outro, ele vai deixar a parede cortada na diagonal. Então, quando eu seleciono essa parede aqui, ela vai, o acabamento final dela vai estar com essas condições. Se essa parede está inclinada, ele ainda me dá uma terceira opção, que é esta Square Off. Esta parede aqui, ó, ela está fazendo um bico com a outra parede. Se eu marco aqui Square Off, na verdade ele passa a finalizar a parede retangularmente, de um jeito ou do outro. Esta linha que aparece aqui, quando eu saio do comando, ela volta a ajustar. Estas minhas paredes eu posso visualizar com espessura ou sem espessura, caso eu digite o atalho TL, de Thin Lines, que também pode ser encontrado no menu View, Thin Lines. Ainda no menu View, eu tenho também esta opção, Cut Profile. Para que serve? Serve para eu simular um acabamento desta parede somente em 2D. Eu não estou alterando o acabamento desta minha parede em 3 dimensões. Então, eu clico em Cut Profile, clico na minha parede,
ele vai mostrar o contorno geral da minha parede vista em planta baixa. E eu posso, por exemplo, desenhar um arco aqui qualquer, ligando essas duas extremidades. E quando eu finalizo, vou editar aqui essa peça e vou clicar na setinha aqui para mostrar que o lado que vai ficar é o lado de cá. Essa setinha, o lado de cá fica. Então finalizo e aí eu vou estar simulando um acabamento diferenciado para essa minha parede. Perceba que lá no meu 3D a parede continua retangular. Então é somente uma simulação, um ajuste de representação 2D. Então, de uma maneira bem geral, explicada, isto é o que vocês podem fazer com paredes. Em capítulos à parte, eu vou mostrar como vocês fazem edições mais apuradas, como vocês desenham paredes com geometrias diferentes, com alturas diferentes, como vocês editam tipos diferentes, camadas de paredes, como vocês adicionam rodapés, rodatetos, frisos, como vocês constroem paredes diferentes, com curtain wall, com sticker wall. Mas nessa primeira etapa, uma visão geral de paredes, é isto que vocês podem fazer com elas.